verbo articular, do latim articulare, significa separar, dividir, pronunciar distintamente. Segundo os dicionários, articular é tocar com clareza e nitidez, é separar grupos rítmicos ou melódicos para tornar o discurso musical inteligível. Cada família de instrumentos usa recursos distintos para criar as articulações. Os instrumentos de cordas variam a velocidade, o ponto de contato e a pressão do arco. Já os percussionistas alteram a velocidade, a distância e o ângulo que a baqueta toca na superfície sonora. Os instrumentistas de sopro usam a língua para articular e movimentar a corrente de ar que vem dos pulmões. Há um posicionamento sobre este conceito, que é citado na definição de articulação do Dicionário de Termos e Expressões da Música, escrito pelo doutor em música Henrique Altran Dourado. Quando pronunciamos diferentes sílabas no instrumento, consoantes ou vogais, podemos produzir distintos estilos de articulações. Como exemplo, as letras do alfabeto T e D são as mais recomendadas. Essas consoantes são chamadas linguedentais, ou seja, para pronunciá-las, temos que encostar a língua nos dentes. Tema discutível e, entre os professores e maestro, não é predominante. É o uso da vogal U, pelo movimento de ataque da língua ser no palato, céu da boca, interrompendo a corrente de ar, que deve ser constante. Articular sem prejudicar o som é movimentar a corrente sem interrompê-la. Alguns métodos de instrumentos derivados da língua francesa, o qual a pronúncia desta vogal U é bastante diferente o movimentar da língua, não prejudicando assim a emissão do som. Enfim, cada consoante e cada vogal usada na emissão do som, no ato de articular, gerará um efeito positivo ou negativo, diversificado, ímpar, que fará a diferença na interpretação da obra musical. É essencial que o instrumentista conheça o significado e a forma de execução das variáveis articulações existentes no mundo musical, entre elas o legato, o portato, o acento, o tenuto, o marcato, entre outros. O staccato significa separar, desligar. Do italiano staccare, é a execução de sons curtos e separados. O legato, muito usado agora no inário número 5, legato, ou seja, ligado, unido, junto, opõe-se ao staccato. É uma linha curva que se coloca acima ou abaixo de várias notas no trecho musical, a ser executado ligado, sem interrupções dos sons. O portato denota carregar, levar, trazer, do italiano portare, com uma coluna de ar constante para cada nota, muito usado na expressão solene. Acento. As notas devem ser articuladas com mais intensidade no início e um decrescendo no final. A ideia é reproduzir um som de sino, muito usado na expressão majestoso. Tenuto, ou simplesmente tem, significa ter, manter, do italiano tenere, indica sustentar as notas com o valor exato, também usado no solene. Marcato, esse termo significa marcar, colocar em evidência, ressaltar, do italiano marcare. As notas são articuladas com muita intensidade e mantidas assim na duração integral. Nesse contexto,
A articulação é uma poderosa ferramenta que temos para contar a história que o compositor escreveu de uma forma clara e mais expressiva. O mesmo grupo de notas musicais pode ser executado de duas maneiras, generalizando a concepção: ligado ou destacado. Usando uma ligadura sobre um grupo de notas diferentes, que de outro modo soaria tá, 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 agora passará a soar tá, ou seja, legato. Em um instrumento de sopro, isso equivale a dizer que o grupo de notas, antes feito em ataques individualizados, passa a ser feito com uma única coluna de ar, dividida normalmente pela troca de pistos ou de chaves. Muitas vezes encontramos belos trechos que combinam legato e staccato. Sobre este tema, o Enário número 5 veio recheado de ornamentos e embelezamentos nos fraseados e legatos entre as vozes, formando uma rica expressão harmoniosa no hino. Veremos as passagens com legato, passagens com fraseado articulado e sobre ligadura de portamento. Nota-se uma grande quantidade de passagem com legato, de maneira que a execução da mesma deve ser ligada, só articulando na nota primária e inicial, e ligando as demais graciosamente. Muitas das vezes, esta execução abrange o campo de respiração de outras vozes, tendo como finalidade o preenchimento desta lacuna e embelezando o trecho musical. Temos os hinos 33, 42, 173, 322, 401. Confere o exemplo. Em outras ocasiões, ocorre o fraseado sem o legato, ou seja, exige uma execução totalmente articulada, mas não interrompida. Deve-se executar com leveza e continuidade, articulando cada nota no seu pulso, mesmo que na ocasião abrange vírgula de respiração ou pausa. A execução deve ser cadenciada, elevando o grau de sentimento da peça musical. Temos os hinos 232, 364, 395, 1, 398. Confere o exemplo.
No inário anterior, havia muitas ocorrências da ligadura de portamento. Neste novo inário, é denotável a expressão esta execução da ligadura de portamento, por haver menor aparição, dando destaque ao hino que possui tal adereço. A ligadura de portamento é uma linha curva que liga duas notas de altura diferente, exigindo uma articulação na primeira nota somente, executando ligado à segunda nota, em concordância com o canto que executará uma só sílaba para as duas notas em questão. Temos os hinos de ligadura de portamento 49, 122, 252, 111, do 138, 154. Confere o exemplo. E como não bastasse, há um caso ímpar, extraordinário, especial, excepcionalmente novo. É o caso da ligadura de portamento inclusa na união dos colchetes, ou, em outros posicionamentos teóricos, esta união das bandeirolas tem mais de uma finalidade: auxiliar na leitura rápida da partitura, como também permite interpretação pessoal sobre a execução da mesma. Assim, um só hino, neste inário número 5, ocorre este fenômeno raro, requerendo grande atenção dos músicos na execução do segundo verso do hino 390. Ocorrendo a execução semelhante à ligadura de portamento, ao contrário do primeiro e do terceiro verso deste mesmo hino, com execução articulada.